Convido o pastor Tiago Samuel, pode se chegar aqui, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Pastor Tiago, o senhor está com a palavra, pastor. Jesus está aqui. Aleluia. A presença dele é real nesse lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João. É a irmã Rita ali? Pastora Rita que está ali ou não? Parece muito com a pastora Rita lá da Igreja Batista. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto você abre, eu quero cumprimentar essa igreja linda e abençoada com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui e quero agradecer os irmãos. Recebi algumas mensagens de alguns irmãos, que falaram: pastor, muito obrigado por ter aceitado o convite, vai ser uma alegria vê-lo. Então eu quero agradecer por cada uma dessas mensagens que nós recebemos de alguns irmãos, alguns ex-alunos lá da faculdade teológica. Que Deus abençoe. E quero de maneira muito especial transmitir aqui o abraço do meu pastor Gilson Campos, e cumprimentar desta feita de modo especial também o pastor Argileu, juntamente com a sua esposa. E desta forma também, cumprimentando o pastor Argileu, cumprimento todo o corpo de obreiros também, e toda esta igreja abençoada. Eu quero convidar você para a leitura de João 14, se você puder localizar este capítulo, por gentileza. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, e eu quero ler com vocês dos versos 1 até o verso de número 6. Então, diz-nos assim o capítulo 14. Antes de começarmos, quero também agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que está aqui comigo. Minha querida esposa não pôde estar, está com outra programação hoje, mas está ali também o meu filho, Davi Samuel, Que Deus abençoe a vida dele. João 14, se você puder ler comigo, por favor, acompanhe a leitura. Eu lerei o versículo de número 1 em diante. Não se turbe o coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vocês ou vós mesmos sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Você pode repetir comigo essa palavra de Jesus? 1, 2, 3. Eu sou o caminho. Aleluia. Pode ser um pouquinho mais forte, mais uma vez. Eu
sou o caminho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Eu me senti aqui, no momento do louvor, em uma igreja que parece não ser em Brasília, uma igreja pentecostal, uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, um lugar onde ainda a gente ouve glória a Deus e aleluia, o que está ficando cada vez mais raro no Distrito Federal. Tem crente que você pagar R$100 para ele não dá um glória a Deus. Mas aqui nessa noite eu vi uma igreja que é apaixonada pela presença do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, porque a presença dEle já é real nesse lugar. Eu vou dar 30 segundos só para você adorar a Ele, glorificar a Ele, enaltecer a Ele, bendizer a Ele. A glória é para Ele, aqui tudo é para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o criador, Ele é o Senhor, Ele é o redentor, Ele é a raiz de Jessé, Ele é a geração eleita, aleluia, o alfa, o ômega, o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é a rosa de Saron, a brilhante estrela da manhã, o nosso fiel amigo, o nosso advogado. Ele é a razão de nós estarmos aqui para cultuá-lo nesse momento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tome seu assento por bondade. Curve a sua cabeça, Pai. Fala conosco nessa noite. Te pedimos, receba a adoração da tua igreja, que a ti já foi direcionada hoje. É o que nós te pedimos, isto fazemos em nome de Jesus, que vive para sempre. Querida igreja, eleita do Senhor Jesus, o evangelho que nós acabamos de ler, o evangelho de João, é um dos textos mais belos do Novo Testamento. Aliás, esse texto, este evangelho, é conhecido como o Santo dos Santos do Novo Testamento. Enquanto os outros evangelhos apresentam primeiramente o que Jesus fez, para depois dizer quem Ele é, este evangelho apresenta primeiramente quem Ele é, para depois demonstrar isso através do que Ele fez. O evangelho de João, quando os portais eternos se abrem, o evangelho já apresenta a grande revelação. No princípio era o Verbo estava com Deus, mas este Verbo era o próprio Deus. Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai vindo, cheio de graça e de verdade. Este evangelho é o evangelho dos sinais. E por que é conhecido como o evangelho dos sinais? A palavra grega que aqui é traduzida por sinais tem um propósito. Porque ao chamar os milagres de Jesus de sinais em vez de milagres, o evangelho de João aponta para algo belo. Que cada um dos milagres de Jesus, ou cada um dos sinais, apontam para a pessoa de Jesus e para a sua identidade. Cada um dos sinais revela um aspecto da sua glória. Este evangelho, ele vai entrelaçando
afirmações de Cristo sobre quem Ele é, com sinais que Ele realiza. Entenda isso. Cada um dos sinais está relacionado com cada uma das afirmações. E as afirmações que temos aqui, ao longo deste evangelho, vão descortinando características sobre aquele que se revelou e decidiu se fazer carne para habitar entre nós. A primeira declaração deste evangelho é: eu sou o pão da vida. Mas existe um sinal que está correlacionado com essa declaração, que é a multiplicação dos pães. Então, a afirmação aponta para o sinal, da mesma forma que o sinal é um exemplo dessa declaração. A segunda declaração de Jesus é: eu sou a luz do mundo. E é por isso que Ele abre os olhos do cego, para ilustrar esse poder de verdadeiramente colocar luz dentro da existência, colocar luz dentro das trevas da alma. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas Ele também diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E a sétima declaração de Jesus neste evangelho é: eu sou a videira verdadeira. Este evangelho caminha revelando a pessoa de Jesus. E ao chegar aos capítulos finais, aliás, dos capítulos 12 em diante, nós temos até chegar no capítulo que lemos, os eventos da última semana de Jesus. Se o sonoplasta puder só me dar um pouquinho mais de retorno aqui, eu acho que o som para os irmãos deve estar perfeito. Para mim, eu só quero um pouco mais nessa caixa aqui, nessa aqui, por favor. Nessas duas aqui. Muito obrigado. Pode ser um pouquinho mais, obrigado. Porque aí eu não desgasto tanto o ouvido de vocês, porque eu penso que vocês estão me ouvindo do jeito que eu estou me ouvindo. Então, por favor, só um pouquinho mais. Se puder também, o sonoplasta, dar uma passadinha aqui em cima, vai ajudar para ver como está. Quando o evangelho de João chega ao capítulo 12, nós temos os eventos da última semana de Jesus. E o autor, ele faz como uma câmera lenta. Ele vem numa determinada velocidade, e quando chega perto de Jesus, dos últimos eventos da última semana, ele diminui o ritmo, e ele coloca uma câmera lenta, e ele começa a mostrar os dias de Jesus, passando vagarosamente, começando pelo domingo, e cada um dos dias descortina uma lição especial, que estava relacionado com aquilo que Jesus vivia. Se não, vejam, essa câmera lenta começa no domingo, e o domingo é o dia que o Senhor Jesus sai de Betânia, e ele caminha em direção a Jerusalém. No caminho para Jerusalém, Jesus encontra uma figueira, e a figueira que Jesus encontra passa uma ideia errada, porque a figueira tem folhas e dá a impressão de que tem frutos, e Jesus caminha até debaixo da figueira para encontrar frutos, mas ele não encontra. E aí imediatamente, quando ele se frustra com a expectativa de que a figueira pudesse ter frutos, ele lança uma palavra, porque aquela figueira era uma ilustração do que
aconteceria em Jerusalém. Jerusalém, no domingo, foi o dia que o Senhor Jesus entrou. E quando Jesus entrou, as pessoas de um lado, as pessoas do outro, colocaram folhas de figueiras, colocaram folhas diversas no chão para que Jesus passasse. E Jesus passou por ali. Só que Jesus estava ilustrando algo ainda com a figueira. Figueira que tem apenas folhas, mas não tem frutos, era uma ilustração daquela fé que ele encontraria em Israel. Uma fé que tem folhas, uma fé que quer ser vista, uma fé que tem de alguma forma a aparência de vida, mas não frutifica. Esse tipo de fé não é uma fé autêntica, não é a fé que ele quer uma fé que produza frutos. Mas o segundo dia, que é a segunda-feira, é o dia que Jesus, saindo novamente de Betânia, o lugar que ele se hospedava, ele vem para Jerusalém e ele purifica o templo. Só tem um detalhe que apenas um evangelista mostra. Que detalhe é esse, pastor? É que quando Jesus purificou o templo, aconteceu algo. O que foi que aconteceu depois que Jesus purificou o templo? É um detalhe pequeno que passa despercebido quem faz a leitura da Sagrada Escritura. A Bíblia diz que os coxos e os mancos, os aleijados, que estavam na escadaria do templo, quando Jesus purificou o templo, eles vieram e foram curados. Eu vou dizer de novo. A Bíblia diz que depois da purificação do templo, aqueles enfermos vieram até Jesus e foram curados. E a lição da segunda-feira é essa: que sem purificação não há milagre. Sem purificação não há milagre. Sem purificação não há milagre. Para haver milagre é necessário pureza. Para haver glória é necessário santidade. A igreja que o Senhor Jesus vai levar é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja limpa, é uma igreja lavada, é uma igreja que se santifica, é uma igreja que tem apreço pela presença de Deus. Eu vou deixar você adorar. Aleluia! Quer ver milagre na sua vida? Quer ver milagre na sua casa? Um dia eu cheguei numa determinada cidade, e aí um aluno chegou para mim e falou: pastor, por que não acontecem mais milagres como antigamente? Eu cheguei, eu tinha 8 anos de idade, eu vi paralíticos se levantarem de cadeiras de roda, eu vi cego passar a enxergar, eu vi uma irmã que era muda na nossa igreja, nunca tinha falado uma palavra, com quase 40 anos de idade, começar a falar. Gente, onde estão esses milagres? Esses milagres ainda podem ser vistos, mas é necessário que haja santificação da igreja. Essa é a lição da terça. Aí vem a lição da quarta. A quarta-feira, ou melhor, da segunda. Sem santificação não há milagre. Mas aí vem a terça. A terça é um dia difícil de Jesus naquela semana, porque é um dia de muitos conflitos. E isso traz uma lição muito interessante, que a fé cristã não é apenas uma fé que trará para nós apenas momentos bons, apenas momentos cercados por amizade, cercados pela comunhão. De forma alguma. A vida cristã, ela tem também os seus embates espirituais. Nós temos na vida cristã que lidar com lutas que são muitas vezes reais, não estão somente fora, mas às vezes estão do lado de dentro. A igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, ela precisa entender que a vida cristã está permeada de conflitos
e às vezes de guerra que acontece no reino espiritual, mas a igreja de Jesus Cristo de Nazaré, ela não para por causa de conflito, ela não para por causa de oposição, e a igreja AD Cruz, neste lugar, nesse aniversário, está aqui mais um ano, completando mais uma etapa, e eu quero profetizar sobre esse lugar, que nenhuma barreira, que nenhum conflito, que nenhuma crítica vai impedir o crescimento desta obra. É obra santa, é obra santa, ninguém detém, é obra santa, é obra santa. O império não conseguiu parar, o governo não pode parar, o Estado não pode atrapalhar. Essa obra é de Jesus. Ele disse: eu sou, aleluia, o dono desta igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, não prevalecerão contra ela. Dia de conflitos, a quarta-feira, a terça-feira, melhor dizendo, é um dia conflituoso para Jesus. Aí chega a quarta-feira, na última semana da vida de Jesus, é o dia em que os evangelhos não registram atividade, é o dia do descanso, porque também isso aponta para um princípio especial, que deve ser preservado. A vida cristã envolve atividade, envolve trabalho, trabalhamos aqui, trabalhamos fora, trabalhamos em casa, mas existe um princípio que não pode ser violado, é o princípio de que nós precisamos também aprender a parar, precisamos aprender a descansar. Mais do que isso, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos também valorizar aquilo que Deus nos deu e é mais precioso, que é a família. Precisamos encontrar momentos para preservar aquilo que sem a base, sem ela, não há vida cristã, não há espiritualidade forte, não há homem nem mulher que permaneça de pé, porque é um princípio inviolável. A igreja do Senhor Jesus Cristo continuará e permanecerá vitoriosa, enquanto ela entender que sua base primeira e principal é a família. Aí passa a quarta e chega a quinta. A quinta é o dia da última ceia. A quinta é o dia do cenáculo. A quinta é o dia de descobrir quem é amigo e quem não é. É o dia de descobrir quem é verdade e quem é mentira. É o dia de descobrir quem é verdadeiro e quem é falso. É o dia de descobrir quem é que está de fato apaixonado pela presença graciosa de Cristo. É o dia de desfrutar da comunhão. É o dia de ouvir as promessas de Cristo. É o dia de chorar com o anúncio da despedida, mas de se alegrar com a promessa do retorno. Jesus está à mesa, é quinta-feira, é o cenário dessa palavra de João, capítulo de número 14. A ceia vai começar, mas Jesus, primeiramente, tira suas roupas externas, fica com um leve manto, que se usava por baixo daquele manto principal, pega uma bacia, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, lava o pé de um, lava o pé do outro, lava o pé do outro, chega no pé de Pedro, aí Pedro faz igual o pastor está fazendo aqui, coloca o pé para trás. Pedro tira o pé e diz: aqui não, o Senhor não vai me lavar os pés. Aí Jesus diz assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo.
Aí Pedro, às vezes exagerado, muda o verbo grego, troca o verbo de lavar para banhar. Aí ele diz assim: Senhor, se é pela quantidade de água, então não lava só meus pés não, eu quero é um banho por completo, da cabeça aos pés. Aí Jesus diz assim: não precisa. Quem já se banhou, não precisa se banhar de novo agora, se não lavar os pés. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quando você aceitou a Cristo, quando você começou a seguir, todos vocês, o próprio Jesus disse, foram lavados pela palavra, exceto um, se referindo a Judas. Jesus estava dizendo assim: quando você nasceu de novo, quando você aceitou a Cristo, Ele te deu um banho, o Espírito Santo te banhou, você foi banhado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Agora, depois que você foi banhado, aí a vida cristã não quer dizer que você não se suja. Você vai andando, caminha hoje, caminha amanhã, caminha depois e pega poeira nos pés. Aí você vai fazendo o quê? Você não precisa aceitar Jesus de novo, mas você precisa lavar os pés, porque santo não é o que nunca se suja, mas é o que todo dia se lava. Tem que ter santificação. Vida cristã é santificação. Vida cristã é viver para agradar o Espírito Santo de Deus. Pai, cheguei no final do dia, eu sei que eu fiz algo que não te agradou, me perdoa. E no outro dia, me perdoa. E no outro dia, Senhor, se eu fiz algo que te desagradou, me perdoa. Porque todo dia, 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 a igreja lava os pés, na esperança de que eu não sei que horas vai ser, mas eu sei que Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Adore, 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 adore a Ele, adore a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Aí Jesus se senta e vai participar da ceia com os discípulos. Nesse momento, Jesus começa a falar algumas palavras que estão registradas no capítulo de número 13. O próprio Jesus começa a dizer: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Pedro é quem diz: Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, Pedro? Você não pode me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. E nesse exato momento, Jesus ainda não está falando da glória, Ele está falando do sofrimento. E quando Jesus disse: vocês me seguirão mais tarde, Ele está dizendo: um dia, cada um de vocês vai ter a oportunidade de passar por uma experiência e mostrar que de verdade vocês me amam. Isso aconteceu com Pedro, porque quando ele foi sentenciado à morte, e disseram que ele deveria ser crucificado como seu mestre, diz-nos a história da igreja que ele teria dito assim: por favor, não me coloquem de cabeça para cima, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu, mas me coloquem de cabeça para baixo. Pedro está nesse momento final com Jesus. Nessa hora, tem um discípulo, que é o discípulo a quem Jesus amava. Olha que coisa interessante. Que evangelho é esse que a gente leu? Vocês podem falar mais forte? Que evangelho é esse que nós lemos? Quem era o discípulo que Jesus amava? Você sabia que neste evangelho, João, todas as vezes que vai se referir a ele, ele nunca se refere a ele pelo nome? Toda vez que ele vai se referir a ele,
ele diz assim: aquele a quem Jesus amava. Eu fiquei pensando, se não seria uma espécie de presunção de João, de sempre se referir a ele como o discípulo a quem Jesus ama, ou amava. Só que depois, o Espírito me fez entender algo. Isso não é presunção. Sabe por quê? Porque João não está baseando a frase dele naquilo que ele faz pelo mestre, mas naquilo que o mestre faz por ele. Ele não diz o discípulo que ama Jesus mais do que os outros. Ele diz o discípulo que ele ama. Isso é graça. Isso é maravilhosa graça. Antes de nós amarmos Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele escolheu você, Ele te vocacionou, e mesmo os pecados que Ele viu ao longo da sua vida, não alteraram a escolha inicial, Ele permaneceu com a escolha mantida. Eu escolho você. Eu escolho você, eu escolho você, eu escolho você. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Eu escolho você. O discípulo a quem Jesus amava está com a cabeça onde? No peito de Jesus. Pedro está do outro lado. Pedro acena para João, que está com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e faz o seguinte sinal: pergunta para ele, quem é que vai trair? Aí, João pergunta no ouvido de Jesus, e Jesus responde para ele: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Existia naquela época algumas maneiras de honrar um convidado, pelo menos 5 maneiras. O ósculo santo era uma, na entrada da casa. Lavar os pés era outro, na entrada da casa. Encher o copo até o cálice transbordar era outra maneira. O salmista diz: enche o meu cálice, unja a minha cabeça na frente dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Fazer o cálice transbordar era uma. Ter a cabeça ungida na frente dos outros era outra. E a quinta era pegar um pedaço de pão. Quem aqui tem o costume de manhã pegar aquele pão de sal, quebra ele, joga dentro do café com leite, aí depois tira? Quando tira, vem o pão melado com manteiga, que não sabe se é café, se é leite mais, e você coloca isso na boca e está uma maravilha. Quem é que faz isso aqui? Só os irmãos do Nordeste aí, olha aí, o tanto de gente. Olha isso. Naquela época havia esse costume, só não era o café e o leite. Mas, quem eu queria honrar, eu pegava um pedaço de pão, quebrava o pão, molhava dentro de um dos caldos disponíveis na época, e o pão molhado eu tirava e entregava para quem eu queria honrar. Jesus não está aqui usando aquele símbolo só para indicar quem vai negá-lo. Aquele símbolo tinha um significado, que era: eu te honro, eu te amo. E Jesus nunca entrou um pingo de falsidade no coração do nosso Senhor. Quem acredita nisso?
Se ele entrega o pedaço de pão molhado para Judas, ele está dizendo: eu ainda te honro, eu ainda te honro. Você me desonrou, mas eu ainda te honro, eu ainda te honro, eu ainda te amo. Não importa por qual caminho você está indo, mas tem um escape para você. Eu estou aqui para te resgatar, eu estou aqui para dizer: não vai por aí, eu estou por aqui, eu estou aqui para dizer: eu estou vendo e sei do que você está fazendo, mas eu ainda estou esperando você voltar, eu ainda estou esperando você se arrepender, eu ainda estou esperando você largar esse pecado que você acha que ninguém sabe, mas eu sei, mas eu ainda estou te dando uma oportunidade, ainda é tempo. Larga essa vida e vem, porque tem mesa para você, tem comunhão para você, tem perdão para você, tem graça para você, tem alegria para você, tem ministério para você. Deus está falando com gente aqui nessa noite. Deus está falando com gente aqui nesta noite. Aproveita a oportunidade da mensagem de graça, antes da mensagem de juízo chegar na tua vida. Porque hoje a mensagem é de graça. Volta enquanto há tempo. Você acha que eu vim aqui à toa? Ou que essa festa foi marcada apenas nos anais dessa igreja? Essa festa já está marcada nos anais celestial. E o Espírito Santo de Deus já sabia quem ia estar nesse lugar hoje. O Senhor Jesus fala para João. E aí o Espírito Santo ministrou algo interessante ao meu coração. Porque no Evangelho de João a palavra conhecer aparece várias dezenas de vezes. Só que a palavra conhecer no Evangelho de João tem pelo menos 3 níveis. Quantos níveis? E esses níveis são ilustrados no grupo de Jesus. No grupo de Jesus, ou melhor, pelo menos 4 níveis. Mas de intimidade são 3. O primeiro nível geral é de quem quer ser um espectador de Jesus. É a multidão, é quem acompanha de longe. E eu espero que não tenha ninguém nesse grupo aqui hoje. Mas aí vem o primeiro nível de intimidade. Aqueles que dizem assim: eu não quero ser só quem anda com a multidão, eu não quero andar de longe, eu quero andar perto. Eu quero ver Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero sentar para comer com Jesus, eu quero acordar para tomar café com Jesus, eu quero ir para o trabalho e quero Jesus comigo no carro, eu quero ir, quando eu chegar lá, eu quero que as pessoas sintam que entrou uma presença diferente junto comigo. Eu quero que eu quero entrar no banco e chegar na fila e alguém virar para mim e dizer: você é crente, não pelas roupas somente que você usa, mas pela presença que você carrega. Primeiro nível, discípulo. Só que dos 12, aí vem o segundo nível de intimidade. Segundo nível de intimidade aqui dos 12, pastor, só tem 3 que sobem com Jesus para lugares especiais, que vão ver coisas que ninguém vê. Esses 3 vão para o Monte da Transfiguração, só eles. E são eles, apenas eles, que vão para o Getsemane. Quem tem amigos aqui? Deixa eu ver. Existem níveis de amizade, sim ou não? Ou para todos os amigos você conta tudo que acontece com você? Você seleciona, sim ou não? Tem os amigos que você convida para comer pizza. Tem os amigos que você convida para pagar a conta. Tem os amigos que você convida para o churrasco, para ele fazer alegria, brincar. Mas não é um amigo que você pode pegar e viajar com ele. Porque se você fizer isso, é arriscado quando terminar a viagem ele contar para todo mundo a sua vida toda. Sim ou não?
Tem amigos que você não pode contar com ele para os momentos mais difíceis. Mas existe aquele amigo que, independente da hora do dia ou da noite, você pode pegar o telefone, você pode ligar, que você sabe que ele vai te atender. Jesus tinha 3 assim. Ele só o momento mais difícil da vida de Jesus, ele não compartilhou com os 12, ele só compartilhou com 3, no jardim do Getsemane. Quem quer sair do nível geral para esse nível maior de intimidade? Eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo me diz, eu sinto que tem pessoas nessa noite que vão sair daqui com a vontade de não estar na multidão, mas de ser discípulo mais próximo de Jesus. Só que dos 12, tem os 3. E dos 3, tem 1. Tem 12 que estão com Jesus. Tem 3 somente com quem ele compartilha a glória e o sofrimento. Mas só tem 1 que coloca a cabeça no peito de Jesus. Onde estão aqueles que querem chegar nesse nível de intimidade com ele? O Espírito de Deus me diz que ele vai fazer algo nesse lugar. Não vai começar com muitos, mas vai começar com alguns, que ele vai escolher e vai colocar no coração o desejo de ser esse que coloca a cabeça no peito de Jesus. Agora esses vão começar a contagiar os outros, porque os outros vão começar a perceber que tem algo diferente, que tem algo diferente, que tem algo diferente, que tem algo diferente, e vão querer ser apaixonados pela presença. E eu quero profetizar que da próxima vez, no próximo aniversário, essa igreja, que já é abençoada, estará num nível ainda maior de intimidade com o Mestre, e a presença dele, que já é real aqui, vai tomar esse lugar cada vez mais. Para terminar, Jesus vê os discípulos entristecidos pelo tom de despedida, e aí ele diz: não fiquem turbados, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar um lugar, eu vou preparar um lugar para vocês. Por quê? Porque onde eu estiver, eu quero a minha igreja comigo. Onde eu estiver, eu quero o meu povo comigo. O céu é para a minha igreja, a eternidade é para a minha igreja, a glória é para a minha igreja. Aleluia, eu quero a igreja comigo. Aí, quando Jesus diz isso, ele continua e diz: e quando eu for, a palavra, a preposição grega que algumas traduções colocam se eu for, na verdade a melhor tradução não é se eu for, mas é quando eu for. Então, a versão que estava projetada ali traduziu adequadamente: quando eu for, eu voltarei. Não, a igreja que está aguardando Jesus voltar, eu vou dizer de novo para você entender. Jesus diz assim: eu voltarei. Só quem está esperando Jesus voltar, ele disse assim: eu voltarei. Eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Fiz uma live semana passada sobre a interpretação dos últimos acontecimentos à luz do Apocalipse, à luz de Ezequiel, Gog e Magog. Porque nesse momento nós vemos o desdobrar de mais um ensaio histórico de um padrão profético que já foi pronunciado pelos profetas e por Jesus. O que está acontecendo agora não é novidade do ponto de vista profético, mas o Senhor Jesus me fez lembrar hoje dessa passagem de Lucas capítulo 21, verso 28,
Quando começarem a acontecer estas coisas, escutem. Quando começarem a acontecer estas coisas, se puder projetar Lucas 21 e 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, a Bíblia não diz, fiquem apavorados, fiquem amedrontados. A Bíblia diz, levantem, olhai para cima, olhai para cima, olhai para cima, olhai para cima, olhai para cima. Levanta a vossa cabeça. A igreja que vai morar no céu é uma igreja que marcha, é uma igreja que olha para cima, é uma igreja que anda de cabeça erguida. Quanto mais guerra, quanto mais terremoto, quanto mais catástrofe, mais ela sabe que Jesus está voltando, mais ela aguarda, mais ela diz, Maranata, 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 Maranata. Oh, só quem está aguardando Jesus aí, só quem está aguardando, dá um sinal para ele que você está aguardando ele. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. João 14:4, Jesus está dizendo, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé disse, Senhor, como assim? Que palavra difícil é essa? Nós não sabemos para onde vais. Ora, se a gente não sabe para onde o Senhor vai, muito menos o caminho entre o lugar que a gente está e o lugar para onde o Senhor vai. Foi nessa mesma ocasião em que Filipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus disse, eu não estou acreditando que a essa altura do campeonato, Filipe, você está me pedindo para mostrar o Pai. Depois de 3 anos, vocês não viram o Pai em mim? Ô Filipe, o Pai mora em mim, e eu moro no Pai. Agora, se você quer conhecer a maior revelação de todas, Filipe, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu sou parecido com o meu Pai. Quem é parecido com o seu Pai aí? Quem é parecido com Ele? Não deixe o diabo desfigurar a sua imagem. Não deixe o diabo desfigurar a sua conduta. Você tem que ser parecido com o Pai. Você tem uma identidade que o diabo não pode arrancar. Você tem uma identidade que o diabo não pode tirar. O que o diabo tenta é tomar a tua identidade. Ele não vai tomar, porque você é do seu Pai. Aí Jesus disse, gente, como assim vocês não conhecem o caminho? Como assim? Não estou entendendo. Gente, olhe para cá. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu quero explicar isso para terminarmos essa mensagem. Diga comigo, disse Jesus, eu sou o caminho. Quando a gente fala em caminho, a gente pensa em quê? Alguém disse aqui, estrada. Quando alguém pergunta assim, qual o caminho que você pega para ir para Ade Cruz? Caminho aponta para o trajeto, sim ou não? Qual é o caminho que o Waze indica para você chegar até o seu trabalho? Qual é a rota? Qual é o caminho? Então, quando a gente pensa em caminho, a gente pensa em trajeto, avenida, sim ou não? Mas na época de Jesus, não. Caminho não é rua. Caminho não é avenida. Caminho não é estrada. Não é BR. Então, deixa eu explicar em poucas palavras para você o que era o caminho. Olhe para cá.
No Antigo Testamento, tinha uma coisa chamada tabernáculo. Fala comigo, tabernáculo. Uma vez por ano, conforme Levítico 16, o sumo sacerdote, ele vinha, passava do lugar santo e entrava no santo dos... O lugar santo, como vocês podem ver, vamos dividir, que aqui seja o santo, aqui o santo dos santos. Do lado de lá, tinha uma mesa com os pães da presença, diga pães da presença. Do outro lado, havia o candelabro, diga candelabro, com as lâmpadas, que não podiam se apagar. Aqui na frente, tinha um altar com fogo, que quando o sumo sacerdote chegava, ele pegava uma tenaz, um pegador, tirava uma brasa, colocava dentro do incensário para fazer uma fumaça, colocava a fumaça para dentro da cortina, e com o sangue que ele trazia do animal, que ele mandou, que ele sacrificou lá fora, pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo, com aquele sangue, ele pegava aquele sangue, no meio da fumaça, ele jogava rapidamente um pouco do sangue, na base da arca da aliança, e voltava. O que é que simbolizava a arca da aliança? Diga, trono de Deus. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Aqueles querubins que estavam ali, simbolizava a base do trono dele, porque ele mesmo não está dentro da caixa, mas ele está acima, sentado sobre as asas dos querubins, e ali é o lugar da sua presença, simbolicamente falando. Então, era necessário ter cuidado para entrar aqui. Agora, projeta para nós os últimos versos dessa noite, para a igreja entender. Coloca Hebreus na tela, por favor. Hebreus capítulo de número 9. Eu preciso que você leia comigo, por favor. Hebreus capítulo 9, versículo de número 7, ou versículo de número 6. Eu vou convidar a igreja para ler comigo. Eu vou ler o 6, vocês vão ler o 7. Diz o verso 6 assim: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo, para exercer seu ministério. Verso 7, a igreja. Quantas vezes o sumo sacerdote entrava por ano? Uma vez. Agora olha para cá, por favor. O caminho. Ali está o que? Os pães. Ali está o... E aqui está o que? A arca da aliança. Olhe para cá. Não tira da tela não, por favor. Verso 8, a igreja vai ler comigo. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, tinha um significado, sim ou não? Qual era o significado? Verso 8, vamos ler bem forte. 1, 2, 3. O Espírito Santo. Olha o que diz a segunda linha. Dando nisso a entender, se tiver NVI puder projetar, e se não deixa essa. Dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho, diga comigo o caminho. O caminho. Como era que era conhecido esse trajeto aqui? Diz a Bíblia. Como é chamado? Fala mais forte. O caminho, esse trajeto era o caminho. O Espírito estava mostrando que ainda não havia sido revelado o caminho. Para onde? Para o trono, para o verdadeiro trono de Deus. Tinha um caminho, tem 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 um caminho.
Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia se manifestado o caminho para os lugares santíssimos. Nessa mesma versão, volta por gentileza quem está me ajudando com a projeção, capítulo de número 8, versículo de número 5, estamos terminando, capítulo 8, verso 5, olha o que a Bíblia revela. Gente, a Arca da Aliança simbolizava o quê? Me ajuda, a Arca da Aliança simbolizava o quê? Presença, o trono de Deus. Era o símbolo do trono dele. Quando Moisés foi fazer o templo, ou melhor, o tabernáculo, olha o que diz a Bíblia. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no. Quando Moisés estava no monte, Deus revelou para ele, diz a Bíblia, está aí, e mostrou para ele o tabernáculo que está no céu, e disse assim, de acordo com o tabernáculo celestial, você vai fazer o terreno, você não vai alterar nada, você vai ver o trono, você vai ver querubins, aí você vai fazer do jeito que eu mandei fazer, do jeito que eu mandei fazer, você vai fazer aquele tabernáculo, porque ele aponta para uma verdade, aquele tabernáculo aponta para o tabernáculo celestial, para o trono de Deus, para o trono de Deus, para o trono de Deus, onde era que o sumo sacerdote tinha que levar o sangue, onde era que o sumo sacerdote tinha que levar o sangue. Pastor, se o senhor não se importar, coloca a sua cadeira aqui. O senhor vai representar Deus aqui para nós. O trono de Deus. Coloca aqui, por favor. O sumo sacerdote vinha. O sumo sacerdote vinha. Olha o caminho. Aí ele vinha, chegava aqui. Tinha uma cortina aqui. Ao sumo sacerdote. Claro que Deus estava apenas simbolizado no tabernáculo, mas lá em cima ele está sentado no trono, e Moisés viu, aí o sumo sacerdote chegava, colocava sangue correndo, rápido, aqui na base, no propiciatório, e já saía. Por que era o sangue que tinha que ser colocado? Para dizer, nos perdoa, continua aí pastor, nos perdoa, agora olha, capítulo de número 10, projeta o penúltimo versículo por favor, Hebreus capítulo 10, versículo de número 19, e vamos ler comigo, Hebreus 10 e 19, portanto meus irmãos, Jesus fez, olha só que o Hebreus vai dizer, esse caminho que o sumo sacerdote fazia todo ano, diga todo ano, para chegar no símbolo, Jesus faz uma única vez. Escuta aqui. Quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, feriado nacional, quando o sumo sacerdote terminava o último sacrifício, que ele saía vivo, daí vem a lenda de que alguns deles até colocavam no tornozelo uma corda, porque se ele se santificou o ano inteiro para entrar lá e morreu, quem é que vai buscar o corpo dele? Então, quando o sumo sacerdote saía, e ele não morreu, mas o sacrifício foi aceito, do lado de fora está a multidão, em silêncio, enquanto ele se movimenta lá dentro, as romãs de metais na roupa dele estão fazendo barulho, e todo mundo sabe, ele está vivo ainda, Deus está tendo misericórdia de nós, ele está vivo ainda, mas quando ele saía de lá do Santo dos Santos, que ele vinha, que terminava o dia da expiação, que os pecados estavam perdoados, ele levantava a mão e dizia assim, Pai seja convosco, Pai seja convosco. Aí o povo chorava, aí o povo gritava, aí o povo se alegrava, aí o povo se emocionava, porque os seus pecados foram perdoados. Agora olha o que diz a Bíblia diz que Jesus faz a mesma coisa, só que Jesus não faz 2 vezes, Jesus não faz 3 vezes, e Jesus faz uma só vez. Deixa na tela por favor o mesmo texto, Hebreus capítulo 10 verso 19, diz a Bíblia, portanto meus irmãos, Cristo chegou no trono de Deus. Está aqui o meu sangue. Sangue pela minha igreja. Sangue pelos que eu lavei, salvei, redimi e escolhi. Agora, irmãos,
temos plena confiança. A igreja, tenham plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Passa o verso para a gente terminar, passa o verso. Por um novo, 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 e viva o caminho que Ele nos abriu, através do véu, isto é o seu corpo, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele é o caminho, a sua morte na cruz é o caminho que te leva à base do trono de Deus. Por isso agora sim, é o último verso, Hebreus capítulo de número 4, Hebreus capítulo de número 4, e versículo de número 14, que diz assim: portanto, irmãos, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza, não fique fraco, não fique manquejando, não fique vacilando, não fique entre dois pensamentos, não fique no mundo e na igreja, não, fique firme, apeguemos-nos com toda a firmeza, passa o texto, com toda a firmeza, a fé que confessamos, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Passa o verso, aleluia, assim aproximemo-nos do trono com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Oh, 30 segundos para você agradecer a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez, pelo que Ele fez. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Através de Cristo você tem acesso ao céu, através de Cristo você tem acesso ao trono, através de Cristo você tem acesso à eternidade, através de Cristo. Isto é o novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu. Isto é o seu corpo rasgado na cruz do Calvário. Será que tem línguas aqui? Será que tem dons aqui? Será que tem presença de Deus aqui? Será que tem gente sentindo a presença de Deus aqui? Aleluia, 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 aleluia. Eu quero fazer uma pergunta e um convite. Arandanarabasu indeka. Reinda darabasu indecanchobriasu. Ei me cantone seria rabas. Raindo nesse canchobriasu. Ai, oriace. Só aqueles que hoje querem reconciliar-se com Cristo, querem reatar a sua comunhão com Cristo, vem aqui, eu quero orar por você. Essa palavra alcançou o seu coração, e você sabe que o Espírito Santo trouxe essa palavra como um convite para te abraçar nessa noite. E eu quero convidar você aqui, você não pode sair desse culto sem se reconciliar com Cristo. Pastor, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque Ele não teve vergonha de você.
Tem ao menos 2 pessoas aqui que não podem sair desse culto sem tomar uma decisão. E eu estou esperando você aqui. Pastor, eu não estou no mundo. Não, eu sei que você não está no mundo. Mas você precisa renovar sua aliança com Cristo hoje aqui. Ai, Doriace. O Espírito Santo não mente. E você sabe que Ele está falando com você. Não saia daqui sem fazer essa reconciliação da sua vida com Cristo. Ah, pastor, todo mundo vai saber, não tem problema, aqui ninguém vai expor você, o Espírito Santo não está te chamando para te expor, o Espírito Santo está te chamando para te dar um abraço, para te perdoar, e para renovar e restaurar a tua comunhão com Ele. Vem aqui, eu estou esperando você, eu estou esperando você. Aleluia, 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 glória ao nome do Senhor Jesus, uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Eu quero uma jovem, uma moça, para ficar do lado dela aqui. Eu quero uma moça para ficar do lado dela. Mas tem mais, tem mais. Deixa eu explicar para você o que acontece aqui. Eu estava pregando na cidade de Colinas, no Tocantins, há alguns dias. E o Espírito Santo de Deus me trouxe um entendimento de algo sério que estava acontecendo ali no reino espiritual. Quando eu fiz o apelo, um jovem com muita dificuldade se levantou lá e começou a vir. Quando ele chegou mais ou menos da altura daquele vidro, à esquerda, o diabo lançou ele no chão e ele caiu endemoniado na hora. Os irmãos foram lá e levantaram ele deu mais 3 passos, quando deu mais 3 passos, o diabo jogou ele no chão de novo. Ele deu mais 4 passos, o diabo jogou ele no chão novamente. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, vai lá e busca. Eu cheguei a 3 cadeiras mais ou menos. Cheguei lá e disse em nome de Jesus, sai da vida dele agora. Aquele jovem caiu a última vez. Mas depois que ele se levantou, ele conseguiu vir sozinho até a frente. Eu não estou dizendo que você vai ficar assim. Preste atenção, o que eu quero dizer é a questão da guerra espiritual. É do que o inimigo faz numa guerra na sua mente para dizer não vai, para dizer não levanta, para dizer não toma uma atitude. Mas eu quero dizer que a guerra com a tua vida ele já perdeu. Sabe por quê? Porque você tem dono, você tem dona. A sua vida, a sua família é de Cristo. A sua família é dele. A vitória é sua em nome de Jesus. O diabo já perdeu essa batalha na cruz do Calvário, mas hoje ela é proclamada sobre a tua vida. Sobre a tua vida, tem mais o Senhor aqui. Eu estou aguardando, tem mais pessoas. Tem mais pessoas, está desse lado aqui. Eu poderia apontar você aqui, mas eu não vou fazer isso, porque o Espírito Santo não me trouxe aqui para te envergonhar. Está desse lado aqui, eu poderia apontar você, mas eu não vou fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus sabe que você precisa vir hoje aqui. Vamos ficar de pé. Venha, moça, é com você mesmo. Pode vir. Jesus vai mudar. O diabo não vai ter um ponto final na tua vida, não. Aleluia. 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 Ore, 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 ore. Reino espiritual, meu querido, isso aqui é guerra espiritual. Satanás está perdendo o controle de vidas nessa noite aqui. Pecados estão caindo por terra. Deus está quebrando sentenças aqui hoje. Brechas vão ser fechadas hoje aqui, e o diabo vai perder o controle da tua casa, o controle da tua vida, o controle da tua história.
Ai, Indonésia, criacha. Um jovem para ficar ao lado dele aqui. Denesso brianda narabaço indicante obrias. Denesso brianda narabas. Pai, falamos contigo agora. E apresentamos estas vidas que estão aqui, rendendo-se e renovando a aliança contigo. Pai, tu sabes o que tu estás perdoando agora. E hoje não é noite em que o Senhor escolhe para mencionar o que foi feito, mas para descortinar o que vai ser realizado, para reescrever uma nova história. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos por aquilo que tu fizeste na cruz do Calvário, mas por aquilo que o Senhor aplica hoje na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora, antes de você voltar para o seu lugar, eu queria que um jovem aqui, para fazer isso, que você recebesse, você vai receber um abraço. Agora, esse abraço é um abraço humano, mas é um abraço de Deus para você. Eu quero que você sinta Deus te abraçando. Faça isso agora. Deus não ia abraçar ele assim, de ladinho. Dá um abraço nele, abraça ele. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero aqui devolver o microfone. Se o pastor me autoriza, eu quero só mencionar que nós temos esses livros ali. Nós temos aqui, pode voltar para os seus lugares, por gentileza. Nós temos ali alguns livros, mas eu quero só mencionar esse aqui em especial para você. Nós temos aqui um livro para quem é líder, A Liderança de Jesus, Princípios do Reino de Deus. E hoje nós estamos fazendo uma promoção aqui para os irmãos. Esse livro que fala sobre Jesus, um modelo de liderança, que custava R$45, hoje está ali, meu filho está ali fora, por apenas R$40, não temos muitos, mas temos alguns. Esse livro para quem é professor de escola bíblica dominical, para quem é professor fora, para quem é pai, para quem é mãe, o poder da pedagogia de Jesus. Não é um livro grosso, é um livro fino, bom de ler, mas que você vai aprender com Jesus sobre ensinar as próximas gerações e sobre ser um bom professor na escola bíblica dominical. Esse livro também de 45 por R$40 apenas ali, tem poucas unidades. Esse livro, A Origem do Reino de Deus, quem quer se aprofundar sobre esse tema, é um livro mais teológico, também com um desconto ali para você. Agora eu quero falar de forma especial desse livro aqui. Você precisa desse livro aqui, porque você precisa conhecer mais a pessoa do Espírito Santo. E esse livro tem o título, Conheça o Espírito Santo. Eu vou mostrar para você através desse livro que tem coisas na Bíblia sobre o Espírito Santo que talvez você não sabia. Eu desafio você a terminar de ler esse livro e dizer, eu já sabia de tudo, porque eu não sabia. De muitos anos estudando, eu não sabia daquilo que eu descobri na Escritura. Então, conheça o Espírito Santo. Não é apenas um livro, mas é um convite para você desenvolver e caminhar com o Espírito Santo numa vida de comunhão com Ele. Está ali, esse livro também não tem muitos, mas tem algumas unidades ali, não tem para todos, mas os que tem ali, né, de R$55 por apenas R$50.